Gênesis capítulo 15, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos querezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Tome o seu assento. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com você um pouco dessa palavra. Eu queria que você e eu pudéssemos nos atentar. Como nós já conhecemos a história de Abraão, sabemos que Abraão, um dos heróis, pai da fé, e sabemos a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus. Sabemos que Deus, quando ele chama Abraão, ele fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Nós já vemos aí o amor de Deus para com Abraão, já desde outrora, mas nós vemos que Deus começa a mostrar para Abraão que Deus queria reforçar uma aliança com Abraão, que Deus queria mostrar para Abraão que o Deus que outrora o chamou era um Deus de firmar pacto, era um Deus de aliança. E através dessa aliança, Deus iria levar Abraão para vários lugares. E nós vemos que Deus faz promessas para Abraão, que Abraão, como ser humano, começa a cogitar: mas será? Uma dessas promessas é que Deus fala para Abraão que Abraão iria ser pai de multidões. E aí nós vemos Abraão questionar, como a história nos diz, e a sua mulher também, porque Abraão já era um homem já avançado de idade, Sara também. Mas uma coisa é certa, irmão: para Deus nada é impossível. Quando Deus nos chama, quando Deus nos traz para perto dele, Ele nos dá uma promessa, Ele nos firma uma aliança, nós vemos que Deus cumpre com a sua aliança. Nós vemos que Deus cumpre com o seu pacto, com a sua palavra. Mas é difícil para nós, como pessoas, como seres humanos, muitas vezes, acreditar ou até mesmo confiar. Porque isso é do ser humano. É por isso que quando eu olho para Abraão, eu vejo que quando Abraão começa a ter essa intimidade com Deus, quando Abraão começa a entender e ouvir a voz de Deus, a todo lugar que Deus manda Abraão ir, a primeira coisa que Abraão faz é levantar um altar a Deus. É sinal que Abraão entendeu o chamado. É sinal que Abraão entendeu o significado da aliança que Deus havia feito com ele. E aí nós vemos que no versículo 15, que Deus fala para ele no capítulo 18, capítulo 15, versículo 18: naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. E aí muitas das vezes, nós nos pegamos analisando e avaliando o que é uma aliança. O que significa uma aliança? Será que eu tenho uma aliança com Deus? Será que nós temos uma aliança com Deus? Porque Deus, quando Ele te tirou do lamaçal do pecado, quando Ele me tirou, ali Ele está firmado uma aliança comigo e com você. Ali Deus está falando assim: ó, eu estou tirando você deste lugar que não pertence mais a você, e vou te colocar num lugar para que você possa ouvir a minha voz, para que você possa ter intimidade comigo, para que você possa firmar uma aliança comigo. E uma aliança
ela só é construída através de intimidade, de temor. Porque sem isso, não tem aliança. Como assim, Renato? Porque se você não tiver intimidade, como é que você pode falar que você tem uma aliança com uma pessoa? Se você não conhece uma pessoa, como é que você pode falar que você tem intimidade? E o temor aqui, quando nós vamos para a Bíblia, não é o temor de Deus, não é para ter medo de Deus, é para respeitar as leis de Deus. Como ele fez com Moisés. Quando Moisés se separou ao monte, ficou 40 dias e 40 noites. Deus levou ele até para próximo, para ali ele escrever nas tábuas as palavras da aliança, ou as palavras da lei. Ali Deus estava firmando uma nova aliança. Só que, você concorda comigo, se eu não conhecer a palavra, se eu não tiver temor da palavra, se eu não tiver intimidade com a palavra, não existe aliança. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Porque as pessoas perderam esta aliança. As pessoas perderam a intimidade com Deus. As pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas não têm mais intimidade com Deus. E é nesta noite que o Senhor leva a eu e a você refletir como é que nós estamos andando com Deus. Aleluia, Jesus. Porque Abraão, ele entendia que todas as vezes que ele estava sendo guiado por Deus, ou todas as vezes que o Senhor levou ele para um lugar, era necessário levantar um altar. Por quê? Era temor, irmãos? Não. Não era temor. Era sinal de que você precisava ter intimidade com Deus. Você precisava ter uma aliança com Deus. Porque dali em diante era Deus que ia guiar ele. Se nós não levantarmos um altar para Deus, se nós não restaurarmos o nosso altar, não tem intimidade, não tem aliança, não tem temor. Obrigada, Jesus. E aí eu estava estudando esses dias e eu vi uma coisa na internet e até quero compartilhar referente à aliança ou um anel. Por isso que eu falei que a aliança ela tem 3 fases, que é a fase externa, interna e a lateral. E aí as pessoas dão um significado para cada parte de uma aliança. Essa aliança que nós usamos, para quem é casado, para quem é noivo. Quando você começa a analisar, a parte interna é uma parte que você tem intimidade. Por que intimidade? Porque ela está tocando no seu corpo, na parte interna. A parte externa é a parte que sofre impacto. Quando você bate em algum lugar, como se fosse um temor. E a parte lateral, ela significa conhecimento. Você analisou bem e entendeu aquilo que o Senhor está querendo falar comigo, com você nessa noite? Porque se nós, eu e você, não tivermos essas fases de uma aliança, de nada adianta. Se eu não tiver intimidade com Deus, de nada vale. Se eu não tiver temor de Deus, de nada vale. Se eu não tiver conhecimento de Deus, de nada vale. E aí eu te pergunto, o que é intimidade? Me pergunto, o que é intimidade? Intimidade é quando eu passo a conhecer uma pessoa mais intimamente e começa a caminhar com essa pessoa, como eu e minha esposa. Eu só casei com ela, não só pelo fato dela ser bonita, não só pelo fato dela ser atraente. Não, foi o dia a dia, o relacionamento, o conhecimento, trocando ideias, conversando, mostrando para ela os meus defeitos, mostrando para ela as minhas qualidades. Aí ela passou a entender que eu queria um relacionamento com ela, que eu queria algo sério com ela.
Com Deus não é diferente, irmão. Com Deus é da mesma forma. Quando nós chegamos até Deus, Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós tenhamos temor. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dEle. Creio, Deus. Aleluia. Sabe o que Oséias fala? Que o povo perece por falta de conhecimento. É, Jesus. E conhecer o quê? A palavra de Deus. Mas não só a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te direcionar. Mas você precisa conhecer a tudo que está ao seu redor. Porque hoje nós vivemos num mundo tão complicado. Se você não tiver entendimento da palavra e ao mesmo tempo das coisas que estão acontecendo, você não vai entender. Você não vai entender o que é aquilo que está passando na sua vida. Então, se eu e você entendermos o que é uma aliança, nessa noite o Senhor está nos chamando. Aleluia. O Senhor quer renovar a aliança comigo e com você. Creio, Deus. Aleluia. Não é eu que estou chamando, é Ele que está nos chamando. Porque muitas vezes eu e você, pelas nossas forças, nós não queremos. Deus. Nós não queremos orar. Nós não queremos mais ter essa intimidade com Deus. Nós deixamos de levantar um altar a Deus. E olha o que o salmista diz no Salmo 25. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Aí se você pular para o 10, olha só. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. É, Jesus. Temor aqui é obedecer. Intimidade do Senhor. Eu só posso ter intimidade quando eu começo a orar a Deus. Quando o meu altar está levantado. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ali eu falarei em secreto contigo. Essa é a intimidade que o Senhor está nos chamando. Essa aliança que o Senhor quer renovar comigo e com você. Se você está orando, continue a orar mais. Mas se você está fraco em oração espiritualmente, volte a levantar o altar do Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor dessa noite. Porque só dessa forma nós vamos conseguir vencer, irmão. Abraão só foi o que foi porque ele obedecia a voz de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele procurava conhecer a Deus. Você só vai passar a conhecer a uma pessoa quando você começa a andar com ela. Quando você começa a compartilhar com ela as suas dificuldades, as suas limitações. Isso não é da noite para o dia. É por isso que quando o Senhor chama Abraão e faz uma promessa para Abraão, que ali ele ia ser pai de nação, não acho que ele sorriu, não acho que ele duvidou. Aos olhos humanos isso é difícil. E aqui muitas das vezes eu e você, o Senhor promete uma coisa para nós, e está difícil de chegar, e você aos seus olhos, a sua mão humana, você fala assim, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas não é na tua força, não é na minha força. É, Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que prometeu para mim e para você. Deus. Foi Ele que firmou a aliança. Foi Ele que te prometeu. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. E aí, nós vemos se você voltar para Gênesis, no capítulo 17, olha só o que Deus faz. Continua a falar com Abraão. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou ao seu: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ainda na minha presença, anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Você vê que mais para frente Deus ainda fala: eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Por quê? Porque Abraão era fiel ao Senhor. Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Porque Abraão não andava sobre os conselhos de ímpios. Porque Abraão não andava sobre o conselho de outras pessoas. Por que Ló saiu da presença?
Ló passou por aquilo que passou? Porque assim, se Deus chama Abraão e firma uma aliança com Abraão, e Ló vem como um contrapeso, eu iria andar com Abraão até o último dia da vida dele. Mas não. As pessoas, por algum momento, por alguma distração, Jesus. elas saem e quebram a aliança com Deus. Mesmo que Deus não tenha feito aliança com Ló, mas havia feito com Abraão. Então assim, não fique disperso. Não quebra essa aliança com o Senhor. Não saia debaixo da promessa que Deus fez para você. Aleluia, Jesus. Permaneça firme. Busque ao Senhor. Não deixe que as coisas do mundo te tirem da presença ou te leve para distante daquilo que Deus prometeu para você. Verdade, Jesus. Que muitas vezes eu e você, nós tardamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós deixamos de buscar ao Senhor. Nós falamos que está tardando aquilo que o Senhor prometeu. Nós deixamos de acreditar naquilo que prometeu para mim e para você. Meu Deus. Mas por que isso, irmão? Falta de intimidade com Deus. Falta de intimidade com Deus. Quanto mais nós buscarmos o conhecimento, quanto mais nós buscarmos a estar na presença de Deus, Meu Deus. mais Ele se revela a nós. Creio, Jesus. Porque se eu e você, como Moisés falou Verdade, Deus. Aleluia. no seu livro, que o povo perece por falta de conhecimento. E aí ele vem em Oséias capítulo 6, no versículo 3, ele fala assim: e fez um convite libertador, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Você só pode passar a prosseguir a Deus se você estiver andando com Ele. Mas sabe o que eu lembro? Quando eu vou para a Bíblia, aqueles homens no caminho de Emaús. Meu Deus. Os discípulos andaram com o Senhor. Só que quando surgiu o vendaval, quando o Senhor é retirado, você vê que os discípulos, eles voltaram e estavam voltando para trás. Os discípulos não tinham entendido a mensagem de Jesus. Os discípulos não tinham entendido que aquela etapa que eles passaram com Jesus era uma forma de conhecer mais de Deus. Era uma forma de se relacionar mais com Deus. Jesus. E eles começam a voltar. E aí Jesus começa a andar do lado dele e começa a falar com eles. Só que eles não reconhecem. Meu Deus. Como é que você anda com uma pessoa anos e anos e não reconhece a voz da pessoa? Verdade. Como é que a igreja fala que conhece a Deus, que caminha com Deus, mas não ouve mais a voz de Deus? Meu Deus. Porque perdeu a sensibilidade, perdeu a intimidade, perdeu o relacionamento. Só se relaciona quando está querendo alguma coisa. Meu Deus. Só busca a Deus quando está num momento difícil da vida. É bom porque ainda busca. Meu Deus. Mas até quando? Jesus, aleluia. Até quando vai acontecer isso? Verdade, Jesus. Até quando nós vamos ficar nesse... Quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando da igreja no geral. Não é a igreja, é no geral. Porque as pessoas deixou de buscar a Deus por aquilo que Ele é. Verdade, Deus. Mas sim por aquilo que Ele faz, estão buscando Ele. É por isso que quando vem o vento, quando passa por esse problema que os discípulos passou, volta para trás. Volta da estaca zero.
pode ser que nesse momento que houver esse tipo de situação, o Senhor volte aí. Ah, mas é pela graça, não é por aquilo que eu faço. Sim. Mas você concorda comigo que se você estiver mais próximo, se você estiver mais íntimo de Deus, fica mais fácil de você entrar no reino de Deus? Aleluia. Por que lembram de Abraão até hoje? Por que falam que Abraão é o pai da fé, um dos heróis da fé? Por que as pessoas citam Abraão em muitas pregações, como tantos outros da Bíblia? Porque Abraão não deixava ser abater. Abraão, ele ia no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E a aliança que Deus fez com Abraão não só passou para Abraão, mas passou para toda a sua descendência. E nós vemos que é uma luta constante com o povo, porque Deus, ele permanece firme para cumprir com a sua aliança com o povo. Mas você vê que é um povo inconstante, é um povo que outra hora está lá em cima, outra hora está embaixo, outra hora está no meio, outra hora serve a Deus, outra hora não serve a Deus. Será que mudou do povo de antes para o povo de hoje? O povo continua sendo o mesmo, inconstante na presença de Deus. Mas Deus não. Deus, ele permanece na linha reta, com a sua aliança. O Senhor está nos chamando nesta noite. Meu Deus, aleluia. O Senhor está nos chamando como igreja nesta noite, para que nós possamos ter intimidade mais com Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que os dias são maus. Os dias são maus. Se os dias são maus, por que nós perdemos tanto tempo com coisas do mundo? Glória a Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus, se eu realmente tenho uma aliança com Deus, por que eu perco mais tempo com as coisas do mundo do que me relacionando com Deus? Porque quando eu pego e faço uma comparação dessa aliança que eu tenho com Deus com a minha esposa, eu fico imaginando, se eu não dar atenção para minha esposa, algo vai acontecer. Se eu não buscar ter intimidade com a minha esposa, algo vai acontecer. Vai ter alguma consequência, sim ou não? Se você não conversa com a sua esposa, você não vai saber dos seus problemas, nem ela dos seus problemas. Com Deus também não é diferente. Se eu não me achegar até Deus para contar, Senhor, eu estou com dificuldade nessa área. Senhor, me perdoa se eu tenho quebrado a aliança que o Senhor tem feito comigo. Senhor, me perdoa se eu não tenho me dedicado, se eu não tenho dedicado o meu tempo para com o Senhor. Se eu tenho me dedicado a mais tempo com as coisas do mundo do que com a tua palavra. Por isso que Satanás, ele quer realmente que as pessoas não conheçam a Deus. Por quê? Porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Palavra de Deus. Porque a palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou andar com Ele, mais eu vou firmar minha aliança com Ele, mais eu vou ter intimidade com Deus. Creio em Deus, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, se eu não entender que eu preciso renovar essa aliança dia após dia, é só balela o que nós estamos fazendo. Não passa de falácias. Porque não adianta as pessoas pregarem, sabe, prosperidade. Não adianta a pessoa pregar cura. Não adianta a pessoa pregar restauração. Se a pessoa não conhece Deus, ela vai ser curada, ela vai ser próspera, e a sua
salvação. Porque salvação não é esta igreja. Porque quando a gente se fala de salvação, é remissão de pecados. Sabe? É renunciar a sua carne. É falar, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos o princípio, aí sim, irmão, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. E se você estiver capaz, se Deus achar que você realmente está apto a ser próspero aqui na terra, você vai ser. Não vai ser o homem que vai te pedir. É, Deus, é isso aí, Jesus. Glória a Deus. Porque se a palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus me seguirão, é que as pessoas confundem. O que é bênção de Deus? É riqueza? Não. Você viver uma vida íntegra. É você viver uma vida honesta perante Deus. É você viver uma vida, sabe, sem baixar a cabeça, sem as pessoas ficarem, sabe, te esculachando por coisas pequenas, porque Deus cuida de você. Essa é a prosperidade de Deus. Agora, a prosperidade humana, isso é dinheiro. Mas a prosperidade de Deus é saber aonde você vai morar. É saber que o Deus da aliança, Ele está aqui nessa noite. É Ele que está conduzindo a sua vida. Essa é a prosperidade de Deus. E é uma consequência que quando você conhece a verdade te liberta. E aí você começa a ter sabedoria. E a sabedoria vai te levando você a lugares mais profundos. Tanto espiritualmente, como financeiramente. Porque você quer conhecer mais, você quer aprender mais de finanças, você quer saber como administrar a sua vida, você quer saber como você faz para poder adquirir coisas que outrora você não tinha. Deus te dá sabedoria para você poder administrar o pouco que você tem. Isso é verdade. E quem te ensina é a palavra. Então, por que Abraão, aonde ele colocava as plantas dos pés dele, ali Deus era com ele, ele era um homem próximo. Abraão foi, sabe, a aliança de Deus pegou ele por completo. A aliança de Deus não pega você só pela metade. Não, quando ele atinge, ele e você, ele atinge por completo. Só que tem áreas das nossas vidas que nós precisamos ainda ser tratados. Tem áreas das nossas vidas que nós precisamos ser restaurados. São cicatrizes que ainda estão dentro de nós, que precisa ser tratado. Isso é tratado com intimidade. Isso é tratado através da palavra. Isso é tratado através do relacionamento com Deus. E se nós não entendermos que nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos, sabe, levantar um altar a Deus, como igreja. O tempo vai passar, você vai entrar culto, sair culto, o Senhor vai voltar, e você vai estar igual aquelas 10 virgens, as 5 desapercebidas. Meu Deus. Porque você não teve azeite o suficiente para manter o seu candelabro aceso. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Meu Deus. Mas Ele sabe. Ele sabe o que eu e você necessitamos. Ele sabe o que eu e você somos capazes de fazer. Ele conhece as nossas limitações. Então não adianta eu e você falar, Senhor, eu não sou capaz. Só da boca para fora. Porque se você olhar, Isaías também falou, Senhor, eu sou pequenino, sou homem de lábios impuros. O Senhor falou, você, meu profeta, quem te escolheu foi eu. A aliança que fez com você foi eu. Você acha que Deus escolheu eu e você aleatório? Não, irmão. Deus já sabia. Deus já sabia porque eu e você somos capazes do reino dele. Que nós somos capazes de fazer se nós mergulharmos na presença dele e começarmos a andar conforme a palavra dele. E aí,
Quando nós falamos de Isaías 59:21 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela. Olha, é a palavra. Aliança foi o Senhor que fez. Mas Ele fala para mim e para você da forma que Ele falou aqui para Isaías: o meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela. Para nós não se afastarmos da palavra dele. Nem os teus filhos, se você ir no decorrer do texto, vai falar: nem os teus filhos, a palavra não pode se afastar nem dos seus filhos. A aliança de Deus, quando vem completa. Ela não vem pela metade. A aliança de Deus, ela é eterna. Meu Deus. Quando Deus tira o povo do Egito com Moisés, Deus também firma um pacto ali. Deus deixou o povo. Mas por que Deus não tirou o povo antes do Egito? Porque há tempo para todas as coisas. Por que o povo andou outrora mais de 40 anos no deserto? Porque havia um tempo para Deus tratar com o povo. Deus. Por que eu e você questionamos que as coisas de Deus não acontecem na hora e do jeito que a gente quer? Porque Deus precisa tratar eu e você. Meu Deus. Por que as coisas de Deus não acontecem? Sabe por quê? Porque seria muito fácil servir a Deus desse jeito. Só estralar o dedo: Senhor, eu preciso. Verdade. Senhor, eu quero. Não é dessa forma. Deus. Porque nós queremos tantas coisas, mas nós não perguntamos para Deus. Meu Deus. Às vezes nós estamos comendo algo na nossa casa e nós questionamos a Deus. Falar que você não questiona é você e Deus. Eu questiono muitas vezes. Falo: Senhor, mas de novo frango. Senhor, de novo ovo. O ser humano, ele nunca está contente com nada. Você deveria levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque Deus está te sustentando. Glória a Deus. Quantas pessoas que gostariam de ter o lar que você tem? A estrutura que você tem hoje, como lar, como família, o pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Mas nós estamos sempre correndo atrás de mais, sabe? Mais e mais e mais. E a gente não se sacia. Sabe por quê? Não é isso que preenche o nosso coração. O que preenche o nosso coração é a intimidade com Deus, é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque você pode ficar milionário se você não tiver Deus. Renato, é só você pesquisar. Quantos milionários já se mataram? Quantos milionários já tiraram suas vidas? Mas você não sabe da vida dele. Tinha família? Aparentemente. Tinha dinheiro? Só que dinheiro não compra relacionamento. Dinheiro não compra intimidade. E o dinheiro, ele vai suprir as suas dívidas diárias, mas não compra a salvação. O dinheiro, ele pode até momentaneamente te levar a um ápice de superioridade. Aí eu sou superior a fulano. Porque é assim, irmão. A pessoa que é rica, ela quer ser mais rica do que o irmão dela. Se ela tem 2 empresas, ela quer ter 3, 4.
Para quando ela sentar na roda dos amigos, eu tenho 4. Só que quando essa pessoa se retira desse ambiente favorável, quando ela chega na sua casa, ela tem um lar atribulado, ela tem uma família que não tem relacionamento, não tem intimidade com a sua esposa, Aleluia. não tem intimidade com a sua esposa. Os seus filhos, o pai chega, os filhos viram as costas. Você pode fazer pesquisa, não sou eu que estou te falando. Você pode entrar no Google e jogar. É que muitos desses relatos não é nem divulgado na mídia. O que eu quero que você entenda é que não é pecado você ser rico e milionário. Mas se você não tiver o alicerce, se você não tiver uma aliança firme com Deus, seu dinheiro não entra no reino dos céus. O máximo que seu dinheiro vai fazer é comprar um caixão bonito e umas coroas bonitas, que isso também não vai entrar no céu. Mas é sua alma. Aí eu te pergunto, não valeu a pena o preço naquela cruz? O preço que foi pago naquela cruz? Porque aquele sangue é o sangue da aliança. Verdade, Jesus. É o sangue da graça. De Deus. Só que as pessoas acham que viver na graça é mais fácil do que viver outrora lá atrás na lei. Senhor Jesus. É pior, porque você acha que você pode tudo. Só que toma cuidado. Toma cuidado, porque isso tudo pode estar te distanciando daquele que firmou uma aliança outrora com você. Não é ele, não é Deus que se distancia, somos nós. Porque quando ele estava direcionando o povo do deserto, o que ele fazia? O povo se movimentava, ele movimentava com o povo. O povo parava, ele parava com o povo. Ele cuidava do povo. Então, Deus não mudou. Deus continua cuidando de mim e de você. Só que quando nós damos um passo dentro da palavra, Ele é comigo e com você. Aleluia, Jesus. Quando nós paramos, Ele também para. Só que quando nós saímos debaixo da mão potente de Deus, aí é eu e você. Deus não tem mais nada a ver com isso. Então, nós não podemos questionar ou colocar a culpa em Deus. A intimidade que Abraão tinha com Deus era tão forte, porque o mesmo Deus que deu a promessa, que ele ia ser pai de nação, ele pede o seu único filho. Imagine se fosse comigo e com você. Imagine eu e você. Deus dá aquele algo que você pede, que você quer tanto. Aí você recebe. Aí você passa um tempo. Aí você se acostumou com essa ideia, com esse presente que Deus te deu. E aquilo enche o teu coração, enche a tua casa de alegria. Chega um certo momento que Deus pede ele para você. O que você faria? Meu Deus. Se você estiver intimidade, temor e relacionamento, você vai entender que o mesmo Deus que te deu a promessa, que fez a promessa, que te deu a promessa e hoje está te pedindo aquela promessa, Ele é quem cuida de tudo. Ah, Renato, mas será que Abraão, a Bíblia não relata? A Bíblia não relata se ele murmurou,
se ele titubeou, se ele pensou em voltar atrás. Mas uma coisa é certa, ele confiou no mesmo Deus que falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele sabia quem cuidava dele. Aleluia. Ele sabia quem é que tinha feito uma aliança com ele. Deus, aleluia. Será que você sabe? Será que eu sei? Será que a igreja sabe? O Senhor está me chamando nesta noite para nós voltarmos a ter intimidade com Ele, Santo Deus. para nós voltarmos a nos relacionarmos com Ele, Glória a Deus. para começarmos a ter temor. Ao ter temor aqui não é ter medo de Deus, é viver conforme a palavra dele, Aleluia, Jesus. é viver conforme o querer de Deus. Quando você levanta um altar, você atrai a presença de Deus. Verdade, Jesus. Quando você levanta um altar, você está falando: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Verdade, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu escritório, entra na minha escola, entra, faz parte da minha vida, Senhor. Deixa eu ter intimidade com o Senhor. Faz com que eu venha ter sensibilidade de escutar a tua voz. Porque só dessa forma, irmão, nós vamos conseguir vencer as tentações, as nossas limitações, as nossas mazelas. Por que a igreja está perdida nos dias de hoje? Como assim perdida? Está perdida. Você concorda que a igreja não ora como outrora orava? A igreja não busca a Deus como buscava? Você vê as pessoas se pegando por causa de ministério, porque eu sou, eu faço. Não, o único eu sou que eu conheço é o da palavra. Senhor, o que eu falo para o povo? Moisés, eu sou o que sou, só basta isso. Eu e você não passamos de bom. Sua teologia, o seu mestrado, não vai ser esse que vai te salvar. Não é pecado você estudar, mas o seu estudo é para que você possa ajudar o teu próximo. O teu estudo é para que você ajude o teu irmão a conhecer mais de Deus. Não é para você mostrar que você não é nada. Nós não somos nada. Hoje nós estamos, amanhã a Deus pertence. Então o Senhor está nos chamando nesta noite para firmar uma aliança comigo. Ele quer fortalecer a aliança dele comigo e com você. Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque o pacto que ele fez comigo e com você é esse, não muda. É, Deus. Eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema, eu não sei o que vocês têm orado a Deus, o que você tem buscado de Deus. Mas o Senhor nos chama nesta noite. Aleluia. E fala para mim e para você: entra no Santo do Santo, entra na intimidade, se relaciona mais com Deus, conhece mais de Deus, busca mais, sabe, conhecer dele. Porque a palavra de Deus fala que buscar-me eis e me acharei, quando buscar de todo o coração. De repente vocês estamos buscando, mas não é da forma ainda que deveria buscar. Nós devemos, sabe, deixar as nossas vontades que estão nos distanciando da vontade de Deus, para fazer a vontade dele. Nós precisamos nos prostrar. Não é João que fala que ele cresça e eu diminua? Eu só posso diminuir quando eu me lanço aos pés dele. Nós somos vasos na mão do oleiro. Nós
Nós temos que entender isso. Se eu e você somos vasos, nós precisamos deixar Ele nos moldar. Só que para que chegar num vaso perfeito, Ele precisa tirar as minhas impurezas, as suas impurezas, as minhas mazelas, as tuas mazelas. Sabe por quê? Para que amanhã, depois eu e você não venhamos falar assim: eu fiz, eu faço, eu consegui. Não. A palavra de Deus fala que sem Ele nada podemos fazer. Tudo que você for fazer, faça igual a Moisés. Senhor, se o Senhor não for à minha frente, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Mas as pessoas esquecem. Ele só lembra dele quando está dentro da fornalha. Só lembra dele quando está passando, sabe, por tribulação. Quando está no meio do mar, que a ventania começa a soprar ao contrário. Porque a nossa autossuficiência esqueceu do Criador. A nossa autossuficiência esqueceu daquele que fez os céus e a terra. Eu te convido nesta noite: firma teus passos no Senhor. Eu acho que o Senhor falou com cada um pouquinho aqui nessa noite. Eu sei qual é a minha porção. Eu sei quais são as minhas limitações e os meus problemas. E eu tenho pedido para o Senhor a cada instante, a cada momento: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque estar à frente, estar pregando, ser vaso não é fácil. Sabe por que nós precisamos entender que quanto mais nós despimos do velho homem, mais o Senhor nos usa, irmão. Mais as pessoas olham para mim, para você e falam assim: nossa, o teu semblante é diferente. Nossa, você mudou. O que está acontecendo com você? Aí você começa a falar do amor de Cristo para essas pessoas, porque o nosso testemunho é a maior pregação. Mas a igreja não tem dado mais esse testemunho que a outrora dava. E eu falo para o Senhor: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque é tão pouco que eu tenho feito perante aquilo que o Senhor quer de mim. Eu sei o que o Senhor quer de mim. Eu sei aonde o Senhor quer me levar. Eu sei da forma que o Senhor quer me usar. Mas eu limito o trabalhar de Deus quando eu não entro na presença do Santo do Santo. Ah, mas ele não usa da forma que quer, do jeito que quer, sim. Mas não é bagunçado assim não, o reino de Deus. A palavra de Deus fala que sem santidade é impossível agradar a Ele. Então que nós possamos conhecer mais de Deus, buscar mais intimidade com o Senhor, restaurar o altar que outrora estava apagado, para que nós possamos entrar na presença do Santo dos Santos, para que o azeite volte a derramar das nossas vidas, para que possa alcançar outras vidas.